Esta obra é fruto de políticas públicas de fomento à cultura. O projeto foi realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com apoio do PROAC, editais, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, CULT-SP, e do Ministério da Cultura. Eu Verterei o Meu Sol, de Ivete Nenflídio. Ano de publicação, 2025, primeira edição. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas. Lígia Fagundes Telles. Havia uma sinfonia que reverberava tanto no passado quanto no presente. Ontem, as noites se cobriam com um véu de escuridão, onde os medos e as inquietações se materializavam em formas terríveis. Hoje, as mesmas sombras continuam a lançar seu manto de ferro sobre a vida das pessoas. A luta, constante e silenciosa, é contra as trevas que se renovam. Os tempos sombrios se entrelaçam em uma linha contínua de desafios e temores, ressaltando a fragilidade dos sistemas democráticos e a necessidade incessante de resistir às tenebrosidades. A cada passo, somos lembrados da importância de manter a vigilância. Algumas questões são centrais nos grandes debates, como as relações humanas e a compreensão do mundo, além de um viés dualístico limitante. Os conceitos de bem e mal, luz e trevas, alma e corpo, determinam a dinâmica das sociedades e suas desejadas divisões. Como se fosse possível criar um modelo de mundo ideal, separando os filhos bons e os filhos ruins. Helena, à semelhança de Luísa em suas memórias, sentia-se a cada dia mais cansada em sua defesa de um mundo fragmentado em princípios opostos. Frequentemente, fundamentada em interpretações rígidas, ela resumia as complexas relações humanas a categorias estanques: causa e efeito, certo e errado, trabalhador e vagabundo, honesto e hipócrita, necessário ou supérfluo. Tais reduções eram incapazes de captar a riqueza e a nuance da diversidade que permeia a experiência humana. Separadas por tempos tão distantes, Luísa e Helena, cada uma em seu tempo, carregavam o peso das dores do mundo, absorvendo as aflições alheias como se fossem suas próprias. Em suas buscas por significados, viam-se enredadas nos mesmos dilemas filosóficos. Uma luta constante contra a redução superficial da complexidade humana a binários inconciliáveis. O vírus, que deveria ser um equalizador universal, provava ser apenas mais uma camada de uma desigualdade que já existia, exacerbando as fragilidades e expondo a brutalidade da condição humana. A pandemia não inspirou mudança nem reflexão como esperado. Ao invés disso, reforçou a inércia de um mundo cruel. O sofrimento se acumulava sem alívio e a esperança de um futuro melhor se tornou uma miragem distante. Os pensamentos de Helena se voltavam para os refugiados e para as guerras que continuavam a consumir vidas, mesmo diante do avanço do vírus mortal. Ela ponderava sobre a cobiça que arrasava países inteiros, sobre os migrantes compelidos a escapar da fome e sobre tantos outros angustiados cujas vozes se dissipavam no tumulto de crises intercaladas. Para ela, o amanhã não era uma visão distante e abstrata, mas uma presença latente, uma realidade cruel que parecia afirmar que nada mudaria. Helena, compenetrada em suas meditações sobre a injustiça e a desolação, sentia que a realidade ao seu redor se desmoronava em um ciclo interminável de dor. A constatação de que o mundo continuava a girar, indiferente às suas angústias e aos apelos de justiça, era um peso constante em seus pensamentos. A sensação de que o amanhã era um espectro da estagnação, não um horizonte de renovação, a consumia, refletindo a agonia de um mundo que parecia condenado a perpetuar suas falhas e a repetir seus erros. Capítulo 2020. Helena abriu o baú, esquecido por anos no canto da sala.
Ao erguer a tampa, uma nuvem de poeira surgiu, fazendo seus olhos arderem. O ar estava pesado, sentiu um aperto no peito. Cercada por vestígios, cartas, postais, fotos, cartões e pequenas recordações, ela se vê confrontada com escolhas não feitas, amores não vividos e dores silenciadas. A arca, que por anos permaneceu esquecida, revela, em meio à pandemia, um testemunho das adversidades e desilusões de uma vida. Memórias que antes estavam enterradas, sob as camadas do tempo, emergem com um vigor inesperado. Ao tocar aqueles objetos, ela sentiu ressurgirem emoções que pensava ter abandonado, revivendo angústias, felicidades efêmeras e cicatrizes. Os primeiros raios do sol tingem o horizonte com uma paleta vibrante, como se o mundo se preparasse para um espetáculo íntimo de cores. À medida que a manhã se desdobra, Helena, concentrada na exploração do antigo relicário de madeira, parece indiferente ao nascer do dia que também ressoa dentro dela. Cada peça que retira parece liberar suspiros, fragmentos de um longo sono. Enquanto explora cada item resgatado, ela mergulha em uma peregrinação interior, desvelando um enredo de momentos esquecidos. Entre os objetos, encontra um pacote. O papel envelhecido cobre o que parece ser uma antiguidade, resguardada por uma fita adesiva que já perdeu sua força. Desfaz o embrulho e encontra um caderno que parece ter navegado por décadas. Na primeira folha da brochura, uma receita de carne barreada, trazendo consigo o sabor de terras distantes. Encantada pela simplicidade evocativa das palavras, Helena a vê como um relicário culinário, típico dos tempos de muito antes da internet. Talvez seja um legado de seu irmão mais velho, um homem de vasto conhecimento e sensibilidade imensurável, cujo amor por literatura, música, cinema, filosofia e pelas complexas redes da política o torna um sábio. Contudo, na arte culinária, suas habilidades são notoriamente falhas. Absorvida pela tarefa, uma curiosidade a consome enquanto folheia o caderno. À medida que suas mãos deslizam pelas páginas, as receitas revelam uma história improvável. Ela anseia devorar cada frase, sedenta por desvendar a origem daquele relato. Ali, seus olhos hesitantes descobrem uma trama que, ao se revelar, a conduz à ditadura civil-militar de 1964. Na fragilidade de sua infância, o mundo se desenhava em uma nebulosa de obscuridade, onde os sussurros sinistros do regime se infiltravam em seus ouvidos com brutalidade. O país, coberto por trevas, sufocava as vozes sob a constante ameaça de morte. Linhas telefônicas grampeadas, vigilância de olhos invisíveis, corpos observados e caçadores de ideias proibidas criavam um cenário de tensão e medo. Os estudiosos, cujos pensamentos se transformavam em um labirinto complexo, eram perseguidos com uma fúria quase onírica. A liberdade proclamada com fervor pelos jovens que lutavam contra a censura e a repressão era brutalmente sufocada por uma violência persistente que se espalhava por todos os cantos do país. Contemplativa, Helena se perde em conjecturas sobre os mistérios que aquele caderno peculiar esconde. Sente-se irresistivelmente atraída por aquela saga de vida, marcada por batalhas e paixões avassaladoras, como se cada trecho a arrastasse para o âmago de uma existência e ao mesmo tempo turbulenta e fascinante. Pergunta-se quem teria sido o autor daquela narrativa, agora ressurgida das profundezas do esquecimento. Entre as lembranças evocadas, destaca-se a corrida desesperada de uma fração da humanidade, um duelo em que se tenta preservar um fio de racionalidade como derradeiro bastião contra o fanatismo cego. A ciência é defendida com uma convicção que parece ser a última resistência frente ao ódio disseminado por líderes que, mais do que desprezíveis, transformam-se em caricaturas do medo. Pesquisas proliferam ao redor do globo, numa batalha contra o coronavírus. No Brasil, de 2020, a inquietação se multiplica. Os ventos sopram desconcertantes
e aqueles dotados de sabedoria são tratados com uma hostilidade ferrenha. No meio dessa tormenta global, Helena se dedica à criação de máscaras coloridas e lúdicas para amigos e crianças. O gesto, que inicialmente carrega um significado simbólico de proteção contra a propagação da doença, gradualmente se transforma em um esforço árduo para introduzir um pouco de cor e conforto no preocupante cotidiano. No entanto, o avanço do tempo a isola de todos, inclusive de seus próprios filhos. É um período insólito no qual a humanidade parece dividida. Grupos vulneráveis isolados, privilegiados em prisões de luxo, e profissionais essenciais em suas jornadas exaustivas, enfrentando desafios sobre-humanos. Tempos de trevas, onde cada indivíduo parece um grão perdido em um oceano de bilhões, afogado na angústia de um transtorno que obscurece até os pensamentos mais íntimos. Helena navega nesse mar de indagações sem respostas, mergulhada em uma enfermidade que corrói seu corpo, rouba seu ar e desmorona sua paz interior. A luta contra a insônia e o peso esmagador das preocupações diárias a arrastam para uma exaustão física e mental, uma penumbra que devora cada fio de sua existência. No silêncio de suas reflexões, o mundo se torna um lugar ameaçador e estranho, como se um fragmento tivesse sido arrancado das páginas do velho diário. As noites, que antes eram suas aliadas, transformaram-se em um campo de batalha entre a serenidade que busca e as preocupações que a cercam. No vazio das horas, o silêncio a atormenta. Nas páginas amareladas do caderno, encontra um registro que desperta emoções profundas. Parece ser levada para épocas remotas, aliviando o sofrimento da pandemia. De vez em quando, interrompe a leitura para verificar atualizações nos postais de notícias, que, dia após dia, afundam a humanidade em um rio de águas turvas, refletindo o avanço aterrorizante do vírus. Nas páginas do antigo diário, revelam-se um encontro e uma separação, marcados por uma paixão tempestuosa. Talvez tenha sido a única oportunidade de viver um amor autêntico, um testemunho de luta e destruição, de uma paixão capaz de conduzir uma mulher ao limiar da insanidade. Luísa vivia em uma cidade pequena, levando uma vida tranquila, discreta por natureza, vestia-se com modéstia e era profundamente introspectiva. Sua pele, pálida e indiferente aos artifícios do embelezamento, recusava-se a destacar-se. Preferia a invisibilidade, temendo o olhar dos outros. Seu corpo estava envolto por tecidos que o cobriam em tons neutros, do bege ao cinza, reservando a cor escura para ocasiões cerimoniais. A expressividade de sua fala destoava da suavidade dos cabelos afogueados. A jovem se dedicava à literatura e às artes plásticas. Tornava-se estátua diante das telas que a cativavam. O êxtase de sua admiração alcançava o ápice diante das pinturas de seu artista favorito. E seus olhos transformavam-se em poços de encantamento. Mais tarde, foi na arte de contar histórias que Luísa encontrou uma nova forma de se perder. Ao escrever seu primeiro livro de contos, ela desvendava um universo de possibilidades. Mas era a tristeza, uma dor perene, que dominava sua escrita após a morte dos pais. No fundo, Luísa sentia-se como um trilho solitário à espera de um rugido de trens que a fizesse estremecer. De vez em quando, porém, um sorriso surgia delicadamente nos cantos de sua boca, em momentos singulares e raros, como quando encontrou Gaspar, um amante das artes perdido nas terras do sul. Gaspar era considerado por muitos um insurgente, mas rotulá-lo como um rebelde, tumultuador, seria um estigma grave, um estereótipo confinante do que de fato ele se tornara. Seu olhar carregava uma serenidade que se misturava com a fúria. Suas mãos eram trêmulas ao escrever, mas firmes na pontaria. Seu corpo possuía marcas profundas, cicatrizes dos tempos mais sombrios. Sua presteza para encontrar soluções era admirada por todos, sempre com declarações apropriadas.
Orientava os mais jovens com rigor. Suas ações eram desenvolvidas de forma criteriosa, apoiadas por um arcabouço teórico aprofundado, fruto de um mergulho intenso nos estudos das relações de poder político e econômico dos Estados. Capítulo 1969. Na primavera, o mar saía de ondas revoltosas, a plácidas ondulações. As embarcações pesqueiras que voltavam do alto mar se misturavam às escunas e aos veleiros, que superlotavam o cais. Os velhos pescadores esvaziavam suas canoas, retirando os pescados e os mergulhando nas bacias, separando os graúdos dos míseros peixes que serviam apenas para a subsistência dos trabalhadores do mar. A vila finalmente está vazia e os turistas já partiram. Na praia, apenas um jovem biólogo caminha usando casaco e guarda-chuva, recolhendo pequenos vestígios e colocando-os em vidrinhos translúcidos. Naquela manhã, o ruído das ondas que estouram no litoral compõe o cenário. Algumas gaivotas rasgam os céus, como se festejassem o chuvisqueiro. A mistura dos sons cria uma sinfonia temporária audível, provando que a vida ainda pulsa ali. Luísa observa a paisagem, sente-se perdida e reflete sobre aquela cena melancólica. A praia, que até então fora como uma pintura aprazível, hoje perdera seu significado. Ela pensa em Gaspar e recorda os momentos que haviam passado juntos. Sentia-se desalentada, mas sabia que esse sentimento era infundado, pois lutava contra o que estava posto. Precisava aprender outra lição, como se libertar dessas sensações que a conduziam a um estado de marasmo. Em determinados momentos, Luísa conseguia prever que sua vida seria longa e trágica. Assim estava escrito. Nos momentos de confusão mental, repetia: "Diga a eles que não me curvarei." Após sua partida, prometeu para si mesma não retornar à sua cidade natal. Sabia que regressar seria voltar ao mesmo ponto de partida, a um lugar estacionado no tempo. A clandestinidade de Gaspar e Luísa foi partilhada com pão e vinho, corpo e sangue. Um amor censurado, atravancado pela incerteza da morte. Gaspar dizia que integridade não se negociava. Dona Teresa disse certa vez: coisa bem diferente teria sido a vida de ambos se eles tivessem largado essa ideia utópica de liberdade e vivido uma vida cotidiana de pequenos afazeres. Passaram-se muitos dias desde a partida de Gaspar, Pedro e João. Luísa recordava o passado, observava um porta-retratos sobre o aparador com a foto dos pais, enquanto retirava do vaso solitário a flor murcha, presente de Gaspar, e colocava uma fresca na tulipa. A rosa ressequida, desmoronando-se em suas mãos, talvez representasse metaforicamente o que estava prestes a acontecer. Ela morava em frente à orla e, pela janela, observava o movimento das ondas. Ao fim de cada tarde, elas invadiam uma pequena laguna, um corpo de água salobra. Ao entardecer, essa laguna se transformava, tornando-se um santuário para aves residentes e migratórias. Tapicurus e gaivotas disputavam espaço nos sítios de alimentação. Luísa vivia na pequena e pacata baía da Praia dos Prazeres. Tinha uma vida simples e hábitos que a conduziam por uma rotina diária repetitiva. Era como se ela abdicasse da emoção da vida real, cedendo toda a sua imaginação ao processo criativo, entregando-a à sua arte. Morava sozinha, em um modesto edifício de 3 andares, uma vez que ficou só após a morte dos pais. O pequeno imóvel parecia encolher. Era um desafio andar sem tropeçar nas caixas e livros que, espalhados por toda parte, sob as cadeiras e mesas, empilhados na maioria dos móveis e até dentro do lavabo, criavam uma atmosfera abafante. Nos momentos de introspecção, Luísa mergulhava no estudo dos antigos Vedas hinduístas, na esperança de que as palavras ancestrais oferecessem a clareza necessária para iluminar seu íntimo.
Ela procurava uma paz interior que a transcendesse, uma pureza de pensamento que prometesse uma elevação espiritual genuína. Em sua busca, havia uma tentativa desesperada de expurgar da mente as elucubrações incessantes que a atormentavam de forma crônica. Contudo, nenhuma meditação parecia capaz de afastar os pesadelos sobre a morte de sua mãe. O único alívio vinha de suas anotações, onde seus escritos ofereciam um breve respiro, uma sensação fugaz de serenidade. Luísa, uma alma que escolhera a solidão e encontrava nela uma forma de paz, agora vagueava por seu pequeno universo em busca de Gaspar. Um encontro que transformara sua vida de uma existência pacata em um tumulto aflitivo. Capítulo antes. A algazarra dos pássaros desperta os moradores do tranquilo estuário, marcando o início de um novo dia. Luísa, observando a cena através da janela, sente um misto de calma e inquietação. Embarcações retornam do mar alto e a beleza do novo dia, com seu silêncio interrompido apenas pelo som da natureza, contrasta com as sombras internas que, apesar de adormecidas, ela ainda carrega. Luísa acorda eufórica. Sonhara mais uma vez com grandes baleias encalhadas na praia de bioluminescência, passagens inspiradas em aventuras das lembranças de infância que frequentemente a visitam. Para evitar esquecer os sonhos espetaculares que tem todas as noites, ela registra todos os detalhes em um caderno logo pela manhã, impedindo que se percam no baú das distrações. As casas da Bahia, com suas fachadas desgastadas pelo sal, começam a ganhar vida com o movimento das janelas sendo abertas e os primeiros sinais de atividade na pequena comunidade. Um frescor leve e revigorante paira no ar, carregado com o aroma salgado do oceano e o perfume das flores que crescem nas proximidades da laguna. O sol ergue-se sobre o horizonte, tingido de rosa e laranja, enquanto as ondas sussurram nas embarcações ancoradas no cais. O dia se desenrola como um interminável ciclo de serenidade imperturbável. E quando chega o fim da tarde, carregado com a aura de um presságio inevitável, e após mais um dia de trabalho, Luísa olha para o relógio e parte para seu passeio diário até a cidade. Essas peregrinações solitárias são seu refúgio, uma maneira de acalmar os medos que a assaltam, muitas vezes caminhando longas distâncias. O ar, saturado com o aroma salgado do mar e a leveza da brisa, promete uma mudança que não apenas abalará a ordem dos dias, mas também desafiará a própria essência daquilo que ela havia aprendido a considerar com seu diário de vida. Enquanto o sol derrama seus últimos raios sobre a Bahia, como se quisesse ser testemunha da transformação que está prestes a alterar para sempre o destino da jovem Luísa. Atravessando um atalho, ela segue em direção à Estrada Velha e se dirige à antiga fábrica que agora abriga uma livraria e um café. Luísa caminha todos os dias pelas ruas da pequena Bahia, com uma regularidade metódica. O destino, o Empório das Letras, seu refúgio habitual, em um local onde o tempo parece estagnar. O galpão, agora uma loja, exibe um modernismo surpreendente para a época, um reflexo das inspirações arquitetônicas dos sofisticados comércios cariocas. O proprietário moldou o ambiente com uma composição impressionante para o pequeno vilarejo. Dentro do empório, Luísa vagueia pelas galerias, tocando as lombadas dos livros com a reverência de quem busca algo mais do que palavras. Desde a juventude, todos na cidade a conhecem. Ela é uma presença constante, uma figura familiar na Bahia. O lugar oferece uma sensação de proteção. No entanto, os tempos mudam e algo começa a se alterar no balneário, como se a maré trouxesse consigo uma nova inquietação que paira sobre o lugar. A notícia que circula é a de que existe a suspeita de que 3 homens da guerrilha estejam escondidos na região. Essa informação é passada pelo atendente da livraria para Luísa. As coisas estão ficando difíceis por aqui. Dizem que terroristas estão invadindo a nossa cidade. Ela fica em silêncio,
Por um instante, observa os soldados realizando uma revista hostil em 2 homens apoiados no teto de uma viatura. Enquanto isso, outro agente militar recarrega um armamento pesado, puxa uma alavanca e ameaça o outro rapaz. Em uma investida violenta, aponta a submetralhadora para o peito do jovem. Aqueles indivíduos fardados e armados estão no meio da rua, fazendo uma batida nos poucos carros e pedestres que chegam à Bahia para o feriado. Assustada, Luísa morde os lábios com aflição e permanece em silêncio. Normalmente, ela fica por horas entre as prateleiras lotadas de livros, mas dessa vez, enquanto passeia pelas galerias, percebe que alguém a observa e sente-se incomodada, sabendo que os olhos de um estranho a perseguem. Impressionada com o clima tenso e com a ofensiva dos policiais militares, fica inquieta. O homem misterioso está sentado na cafeteria. Enquanto toma uma bebida, ele traga um cigarro e, vez ou outra, escreve uma pequena caderneta de anotações. Segura um isqueiro dourado, que aciona esporadicamente. A fumaça do tabaco é evidente em toda parte. Cinzeiros coloridos estão superlotados de cinzas e pequenos vasos de flores secas decoram as mesas. Luísa continua circulando pelos corredores. De vez em quando retira um livro da estante, folheia-o, devolve-o e continua o passeio. Em uma das passagens do saguão, encontra um folheto com alguns poemas de Joseph Brodsky. E, enquanto analisa a pequena plaquete, ouve uma voz calma que sussurra em seus ouvidos. Esse poeta e dramaturgo foi preso sob a acusação de parasitismo social. Você sabia? Ele murmura lentamente cada palavra no ouvido de Luísa. O homem bem apessoado aparenta ter por volta de 55 anos. É magro, alto e tem os cabelos grisalhos. A barba amarelada denuncia seu vício compulsivo pelo fumo. Tudo nele é maduro, menos os olhos, que têm algo de tenro e doce. Ela escuta e estuda o desconhecido por alguns instantes, mas não emite qualquer comentário. Acomoda o exemplar do livreto na prateleira e se vira, afastando de vez qualquer possibilidade de iniciar uma conversa. Ainda na livraria, ele se dirige novamente ao café e a observa de forma escrupulosa. Pelo canto do olho, ela percebe os olhares penetrantes que seguem seus passos e a analisam por mais alguns minutos. Nota que continua sendo vigiada e se sente motivada a se aproximar e iniciar uma conversa para entender o que aquele homem quer. Tímida, procura coragem. Por alguns segundos se distrai e, quando vira, percebe que ele se foi. Luísa se aproxima do bistrô e, sobre a mesa, encontra um bloco de notas deixado por ele. Um esquecimento, quem sabe proposital, ou seria um mero descuido? O conteúdo revela-se fragmentado e desconexo. Contatos telefônicos, palavras e textos soltos, alguns cálculos matemáticos, partituras inacabadas e um esboço rudimentar de um celeiro. Entre essas anotações, uma frase enigmática destaca-se. Apesar da quietude dos seus lábios, leio, em seus olhos, muito mais do que as palavras. Luísa pega o caderno com a ideia fixa de devolvê-lo e se dirige ao balcão com a intenção de entregá-lo ao gerente do café. No entanto, uma onda de desconfiança a impede. O medo de que a caderneta seja descartada ou guardada sem o devido cuidado faz com que ela reconsidere. Determinada, decide devolver o item pessoalmente. Com o pequeno caderno em mãos, Luísa persiste em sua busca nas galerias do andar superior, pelos corredores e pelo vasto salão. Na calçada, observa pela vitrine e inspeciona novamente a livraria, buscando identificar se o estranho ainda se esconde entre as prateleiras da ampla galeria. Diante da evidência de que a busca foi infrutífera, desiste e guarda o caderninho na carteira. Constatando que, de fato, ele já partiu, ela continua sua procura, observando tranquilamente os muitos viajantes que povoam a região. O feriado transformou a orla em um amontoado de pessoas, tornando sua tarefa ainda mais desafiadora. Pouco tempo depois, o dono do caderno retorna ao café e se dirige ao atendente. Sua expressão é marcada por uma leve inquietação. Olá, esqueci um pequeno bloco. Algo que se assemelha a uma agenda ou uma caderneta.
um pequeno caderno com capa marrom. Estava sentado naquela mesa. Gaspar aponta para o bistrô. Acho que quando fui pegar o casaco que estava sobre ele, esqueci em cima da mesa. Poderia, por favor, verificar com as moças da limpeza se alguém o encontrou? O atendente, exibindo um olhar de indiferença que revela um desprezo sistemático por questões triviais, se afasta com um gesto cansado e se dirige à cozinha. Retorna rapidamente seu rosto impassível. Não encontramos nada, senhor. Tem certeza? É um caderno pequeno, de capa marrom. Infelizmente não encontramos nada. Gaspar solta um suspiro, se despede com uma cordialidade que parece forçada e sai do café. Na calçada, começa a vasculhar o entorno, seus olhos percorrendo o chão e os arredores com uma minuciosidade quase obsessiva, como se o simples ato de procurar pudesse revelar algo além de um mero objeto perdido. Luísa caminha ao longo da orla, observando se, entre os turistas que chegam para o feriado, está o dono da caderneta. Não há sinal dele. Uma sensação de frustração a leva a considerar a possibilidade de retornar ao café no dia seguinte, na esperança de que ele volte à procura do item esquecido. Durante o percurso para casa, ela se depara com um grupo de romeiros dirigindo-se à capela. É o dia de São Benedito, conhecido como protetor dos alimentos. Uma pequena multidão de devotos carrega velas e flores, entoando suas rezas em uma peregrinação de fé e emoção. Luísa tenta desviar-se, movendo-se com precisão cautelosa para evitar o fluxo de fiéis. O ponto final da romaria é o Farol, um marco histórico para a pequena baía, cuja operação é vital para a segurança dos pescadores e navegadores que cruzam aquelas águas do sul. Ao entardecer, o sinaleiro projeta clarões a cada 15 segundos, uma tarefa realizada há quase 50 anos pelo guardião Pascoal. Ele não só mantém o equipamento em ótimo estado, mas também é famoso por suas histórias que fascinam as crianças da vila. Cotidianamente, narra uma famosa lenda local de uma nau espanhola chamada Leão e Castela, que naufragou em 1860 após ser atacada por criaturas marinhas. O velho acredita que o ouro transportado pela embarcação repousa no fundo do mar, guardado por esses seres que habitam as profundezas. Para as crianças, essas histórias são fonte de encantamento, fábulas que acendem a imaginação dos mais miúdos. Quando era menina, Luísa ouviu muitas vezes os contos do velho faroleiro e defende que esses relatos foram o impulso para seus primeiros textos. Ela ainda acredita que as histórias misteriosas do idoso têm algo real. Frequentemente vê mergulhadores equipados com escafandros na baía, sugerindo que o mistério do mar continua a atrair os buscadores de tesouros adormecidos. O balneário da Baía da Praia dos Prazeres tornou-se um famoso ponto de encontro para boêmios e artistas que buscam águas calmas, uma culinária farta e a vibrante cultura local. Alguns bares e restaurantes alinham suas mesas nas calçadas, esperando os turistas que, após a romaria, novamente lotarão a vila. Perto da orla, há uma série de lojas e uma modesta feira de rua, além de um pequeno comércio com produtos limitados. Famílias inteiras se aglomeram nessa área. Mesmo a orvalhada, comum no final do dia, não consegue afugentar os viajantes e moradores, que se espalham pelos jardins e pelo desembarcadouro. A floresta de pinheiros que circunda a baía contribui para uma noite mais fresca. Mesmo durante os meses mais quentes, o vento gélido e úmido que sopra da laguna é um lembrete constante da umidade que impregna a região. Luísa continua sua busca, observando atentamente os turistas, e logo percebe que não será fácil encontrá-lo. No caminho de casa, decide interromper seu trajeto para descansar por alguns minutos e permanece parada na praia. A brisa da noite desarruma seus longos e ondulados cabelos avermelhados. Luísa tira as sandálias e caminha pela beira da água, deixando que as ondas molhem seus pés. Passeando sozinha pela baía, de vez em quando ela para e interage com as crianças que brincam próximo à margem.
Algumas constroem barquinhos de papel nos dias ventosos, enquanto outras colecionam pequenas pedras para criar ondas artificiais nas poças d'água, em um jogo para fazer a maior vibração possível. Ao se aproximar de seu apartamento, saúda os meninos que jogam futebol na rua. Em casa, retira as sandálias e as coloca perto da porta. Acaricia o gato que se aproxima ronronando e se esfregando em suas pernas. Em busca de renovação, vai se banhar. A água corre pelo seu corpo, proporcionando um alívio que parece limpar não apenas o suor acumulado e o sal impregnado nos pés, mas também suas inquietações. Luísa prepara uma bebida quente e organiza os textos para revisar na bancada, enquanto observa a lua através da janela. Ainda pensando naquele homem misterioso, ela abre a carteira e começa a ler as anotações da pequena agenda. Após dedicar alguns minutos à revisão dos textos, ela se dirige para a cama, pegando um livro pelo caminho. Com a vasta coleção literária em sua casa, a escolha é sempre difícil. Como de costume, lê algumas páginas antes de posicionar a obra literária sobre as demais, formando uma pequena pilha na mesa de cabeceira. Com pouco espaço restante, coloca um copo d'água no chão. Enquanto segura o livro com uma mão, projeta uma sombra sobre as palavras na página e lê por alguns minutos antes de se acomodar para dormir. Enquanto dorme um sono difuso, Luísa sonha com o amor conduzido pelo mar, com um toque para os seus lábios, que ainda não aprenderam o significado da paixão que arrebata. Pela manhã, desperta entusiasmada, abre as cortinas e uma brisa forte espalha suas anotações pela casa, enquanto um livro se abre sobre a mesa. Ela respira profundamente, como se quisesse preencher os pulmões de ar para um mergulho, revigorando-se com o poder e a força da natureza. Com uma xícara de café na mão, dirige-se à poltrona almofadada. O gato pula para o encosto, acomodando-se no pequeno espaço disponível. Inicia mais um dia de trabalho. As páginas se recusam a ser preenchidas e as ideias permanecem ausentes. Luísa raramente sai de casa durante o dia, preferindo aproveitar a luz natural para suas criações e revisões. No entanto, naquela manhã, sua mente está vazia. O encontro com o homem misterioso desestabilizou seu equilíbrio. Os textos poéticos, a frase que parecia direcionada a ela e as palavras sussurradas calmamente em seu ouvido continuam a perturbá-la. Despertou há poucas horas, sem fome. Toma outra xícara de café, esperando que o líquido amargo traga um pouco de clareza mental. Sem inspiração, a jovem se agita, seu trabalho não avança e as páginas permanecem em branco. Uma necessidade urgente toma conta. Ela precisa de algo que a inspire, mas as palavras não aparecem. Fica irritada, tenta escrever uma cena, mas, após algumas linhas, rasga a folha, amassa e a joga na lixeira. O gato, de olhos atentos, observa a cena sem mostrar interesse pela bola de papel. Após longas horas de trabalho, Luísa sente-se como um deserto árido. Não é que ela seja propensa a longas conversações. O silêncio é um bom companheiro, um legado de sua mãe reservada. No entanto, as palavras que se amontoam em sua garganta são rapidamente liberadas na máquina de escrever. Ali, elas se revelam em desespero, proferidas no improviso, ditas de todas as formas possíveis. Nesse raro momento, se sente perdida, sem ar, sem voz, como se o silêncio tivesse adquirido novas formas de existir. Nunca dependera de algo ou alguém para criar sua literatura. Agora, porém, sua mente se assemelha a um campo infértil, dominada apenas pelo pensamento naquele homem de olhar profundo que lhe roubou as palavras. No final da tarde, como é seu hábito, Luísa abre o armário, seleciona uma peça de roupa e se arruma. Decide sair na mesma hora de antes, na esperança de encontrar o dono da pequena agenda de anotações. Ela veste uma calça preta de alfaiataria, a mais elegante, reservada para ocasiões especiais. Apesar de semelhante às outras em seu guarda-roupa, essa escolha tem um propósito. Ela acredita que a peça lhe traz sorte. O traje é complementado por uma camisa branca justa que delineia sua silhueta. Ela amarra um lenço ao pescoço
e usa uma pulseira fina de ouro com pequenas medalhas, um adorno raro, dado seu costume de não se preocupar tanto com a aparência. Passa um leve perfume, quase imperceptível à distância, e evita qualquer detalhe que possa atrair olhares indiscretos. Com leveza, Luiz atravessa a sala de leitura, verifica as horas no relógio de parede, que pende ligeiramente, e, em uma conferência final, consulta o relógio de pulso. Precisa garantir que não está atrasada. Sai de casa com uma pequena carteira contendo alguns trocados, a agenda encontrada no café e um livro. Apressa o passo. Hoje, seu destino é preciso, não sai sem rumo, pois tem um objetivo claro: reencontrar o homem e devolver o que lhe pertence. Caminha com determinação em direção ao café e, durante o percurso, reflete sobre o que dirá se o encontrar. Pensa em discutir sobre o livro que carrega, Ficções, do escritor argentino Jorge Luis Borges, publicado há pouco mais de 2 décadas. Uma obra que mergulha no realismo fantástico, explorando temas como o tempo, o infinito e a própria natureza da realidade. Ela se sente como as personagens da obra, perdida em uma trama desconhecida e instigante entre o fantástico e o real. Ansiosa, acelera o passo. Com esperança renovada, avança na expectativa de encontrá-lo. Enquanto caminha, Luísa se lembra da voz suave e do hálito fresco do atraente desconhecido. Ela se questiona sobre seu fascínio por ele e sussurra para si: "Não tenho certeza se os olhos realmente falam, mas nossa troca de olhares certamente despertou algo." Independente do significado do que está ocorrendo, Luísa está certa de uma coisa: existiu algo de enigmático e encantador naquele breve momento e nos olhares intensos que a acompanhavam pelas sessões da livraria. Desejava chegar rapidamente ao seu destino, pensando que talvez ele passasse por lá depois do trabalho, que fosse alguém com uma rotina regrada e pontual. Uma cerração se aproxima. Cobre os morros que contornam a baía, encobrindo a luz, deixando aquela tarde com aspecto de início de noite. As lamparinas dos bares e restaurantes se acendem. A orla está ainda mais cheia de viajantes que chegam de diversas regiões do estado. Luísa, em nenhuma circunstância, transpira a ponto de sentir-se incomodada. Suas glândulas sudoríparas não funcionam adequadamente, mas nesse dia ela está pingando. Ao chegar ao estabelecimento, procura um lavatório. Precisa se recompor, molha os braços, a nuca e refresca o rosto. De volta ao café, busca uma mesa vazia para sentar-se. Todas estão ocupadas. Resolve andar um pouco pelos corredores e, por alguns segundos, fica entretida com uma prateleira de lançamentos. Olha novamente ao seu redor. Quem sabe ele esteja ali, escondido entre aquelas estantes cheias de livros. E essa possibilidade lhe evoca sentimentos íntimos de agrado. Após alguns minutos, uma mesa se torna disponível e ela rapidamente a ocupa. Abre a carteira e retira o pequeno bloco de anotações que encontrou no dia anterior. Ela precisa distrair a mente. Então, entrega-se à leitura e releitura dos textos poéticos que estão na caderneta. Alguns se parecem com letras de canções ou sonetos de amor. Os versos têm um ritmo próprio que a fascina e a absorve. Luísa não percebe, mas fica na cafeteria por horas. Vez ou outra desperta do mundo dos poemas, levanta os olhos e sonda a loja. Toma alguns cafés e fuma algumas cigarrilhas. O cinzeiro lota de bitucas, liberando uma fumaça escura e tóxica. Ela passeia a ponta dos dedos no pó alvacento, criando círculos. Perde-se em devaneios, pensa na morte dos pais, nos corpos incinerados, no amontoado de borralhos que habita a urna e que agora decora a prateleira de sua casa, disputando espaço e tomando o lugar de algumas obras de ficção. Um atendente se aproxima e avisa que o estabelecimento está fechando. Luísa está tão concentrada nos rabiscos que não percebe o tempo passar, paga a conta e se levanta. Seu corpo quase não obedece. Suas pernas estão travadas, dormentes. Ela para alguns instantes e segue mancando.
Enquanto percorre a orla, Luísa é tomada por uma sensação mágica e intuitiva, como se pressentisse algo. Diferente de outros presságios, esse é calmo, como se a atmosfera ao seu redor estivesse carregada de encantos sutis. Vê alguns artistas de rua que dançam a chula. O som do sapateado é amplificado pelo tablado de madeira. A cultura efervescente na região atrai muitos turistas que buscam conhecer as manifestações populares religiosas e as consideradas profanas pela Igreja Católica. A instituição opina sobre quais modalidades poderão ou não ser exibidas na cidade. O poder da Igreja é forte na região, controlando quase tudo o que acontece na vila. Luísa para diante de uma barraca, uma floricultura móvel. Seu Francisco monta sua tenda a cada dia em um canto da baía. Pede algumas flores. Ela ama lírios e os compra regularmente, pois servem para perfumar a casa e retirar o odor do mofo causado pela maresia, que entra pela janela e invade sua casa todo fim de tarde. Boa noite, seu Francisco. As flores estão tão bonitas hoje. Quero esse ramalhete. Olá, menina. Quer um embrulho especial? Não é necessário, as flores são para mim. Obrigada. Helena interrompe a leitura. Seu olhar perdido na vastidão das palavras. A mente se desvia para refletir sobre o fervor religioso crescente que consome o país também neste momento. Esse fenômeno destrutivo, uma adoração contraditória, parece causar um afastamento progressivo da figura sagrada dos próprios princípios do cristianismo. Ela observa com um misto de desgosto e melancolia a transformação da fé em mais uma arma de opressão. Após desatar os laços do matrimônio, Helena se viu marcada pela excomunhão, um estigma imposto pela Igreja que, para ela, ressoava como um reflexo de uma história sangrenta. Desde sempre, cultivara uma paixão por filosofia e teologia, mergulhando nas profundezas das sombras que as instituições eclesiásticas projetaram sobre a humanidade. O fogo da perseguição consumira não apenas corpos, mas também crenças, deixando um rastro de destruição. Para Helena, esse Deus que pune soava como uma farsa, uma ironia cruel. Uma divindade que transformava a mentira em norma parecia uma grotesca distorção da verdade. A perspectiva de ser vista como uma rebelde, uma herética marginalizada pelo clero, não a perturbava. Para ela, as instituições religiosas eram relíquias arcaicas, agarrando-se ao poder através do medo e da ideia de pecado. O Santo Ofício, um espectro dos antigos tribunais católicos, continuava a sua função opressiva, julgando e perseguindo, perpetuando o discurso dos seus algozes. Helena lamentava a ausência dos padres da teologia da libertação e das missas imersas em cânticos de resistência. Havia uma saudade visceral dos tempos em que a Igreja era um farol de compaixão para os perseguidos. O Deus em que ela acreditava não era um ser distante e abstrato, mas uma presença terrena, escondida nas entranhas das florestas, nos olhos atentos dos animais e nas almas generosas das pessoas. Depois dessa reflexão, ela volta ao diário. Apenas a iluminação dos lampadários dos bares e restaurantes ilumina o largo central. Luísa caminha um pouco mais. À frente, um grupo toca canções portuguesas. Uma bela mulher canta, com uma expressão chorosa, um fado, enquanto um senhor carrancudo dedilha canções clássicas no violão. Luísa senta em uma pequena mureta ao lado de um jardim e observa a apresentação. Percebe que outras pessoas se aproximam, formando uma roda ao redor dos músicos. O acompanhante da fadista empurra cuidadosamente uma maleta aberta, cheia de moedas e notas. Ele faz isso de maneira elegante e discreta. Luísa se levanta e coloca alguns trocados na valise deteriorada. O violonista acena em agradecimento. Ela espera que seu gesto incentive outros a fazerem o mesmo. Ao retornar, acomoda-se e, ao sentar-se, toca de raspão o braço de um espectador. Fita seus olhos e se desculpa. Fica surpresa ao perceber que ele está ao seu lado.
Antes de notar sua presença, Luísa apenas imaginava como seria tal momento. Nenhuma palavra sai de seus lábios. É como se tivesse perdido a fala. Tenta se expressar, mas nenhuma palavra surge. Assim como horas antes, em frente à máquina de escrever, quando nenhuma palavra vinha à sua mente, como se desaprendesse a formar frases. Ele sorri e continua a apreciar o pequeno concerto de rua. A moça aguarda ansiosa pelo fim do espetáculo musical, sabendo que ele não se pronunciará até que os músicos encerrem a apresentação. Assim permanecem por alguns minutos, lado a lado. Ela tenta controlar a ansiedade, que a inquieta e perturba seus pensamentos. Ele está presente em tudo ao seu redor, seus olhos, seu perfume, sua respiração. Durante esse tempo, sua mente é invadida por uma série de pensamentos confusos. Ela sente os pelos hirsutos do braço dele e o observa de soslaio, sem querer se afastar. A sensação em sua pele é agradável, e o perfume dele mistura-se com o aroma das flores que carrega. Finalmente, o concerto termina. Ele a olha e sorri, como se estivesse se despedindo. Luísa, ansiosa, sente a necessidade de fazer algo para chamar sua atenção. Desviando o olhar, ele confere a hora no relógio da praça, que indica 22 horas, e parece perceber um atraso por algum compromisso. Eufórica e sem saber muito como agir, Luísa entrega as flores que comprou e pergunta seu nome. Ele sorri para ela e responde: "Sou Gaspar. Mas espere, você está me dando flores? Isso é sem dúvida a coisa mais inesperada que me aconteceu hoje. E você, como se chama?" Luísa se apresenta e diz: "Preciso pedir desculpas. Não costumo deixar as pessoas sem resposta. Ignorar alguém é uma falta de educação terrível. Eu precisava me desculpar e te entregar." Ele a interrompe. "Quando saí do café, voltei minutos depois, porque havia esquecido uma agenda. É impressionante. Em tão pouco tempo o livreto desapareceu. Não podemos confiar em ninguém." Luísa, desconfortável, concorda e fecha a carteira. Sente-se envergonhada, incapaz de admitir que pegou a caderneta, mesmo com boas intenções, temendo que alguém a descartasse no café. "Espero que não seja uma agenda muito valiosa. Tinha algumas informações pessoais, mas nada tão importante. Gaspar, certo? O que te traz aqui? Veio a trabalho ou a passeio? Estou resolvendo algumas pendências do trabalho. Não sou daqui, sou de São Paulo. Parto em 2 dias e não devo voltar tão cedo." Percebi pelo sotaque. Luísa, que antes o havia rejeitado, agora deseja estar com ele e conhecê-lo melhor. Levantam-se e ela o convida por uma caminhada. Juntos seguem em direção à laguna. É uma noite sem lua, bem diferente do dia anterior, quando o satélite estava visível. Caminham pela praia. Ela sente frio, trocam poucas palavras até que o silêncio é quebrado. Gaspar, notando seu desconforto, tira o casaco e lhe oferece. "Pegue, não estou com frio." Ele coloca o casaco nos ombros de Luísa. "Obrigada. Hoje está mais fresco. O mar está agitado e as cigarras estão em silêncio. Nos dias frios é assim. Até os insetos e animais se recolhem." "Você parece conhecer bem este lugar. Deve amar este povoado." "Muito. Nasci aqui. Sou parte deste lugar." "Este trecho da costa é bonito. A luz intensa é diferente de tudo que já vi. Um lugar agradável. Certamente viveria aqui. Gosto desses morros que cercam o povoado. É como se não houvesse mais nada além dessas colinas. Mas ainda assim, é um lugarejo bem pequeno. Me diga, você nunca saiu daqui?" "Estudei na capital, mas sentia muita saudade. Talvez um dia eu tenha coragem de me aventurar ou me mudar daqui. É difícil deixar um lugar repleto das nossas memórias mais preciosas." Ali permanecem por um tempo, ouvindo o som das ondas quebrando na praia. Luísa e Gaspar caminham lentamente, conversando e se conhecendo melhor. "Imaginei que não te encontraria mais. Você tem olhos bonitos." Encabulada, Luísa tenta mudar de assunto. "Você viaja muito ao trabalho? Deve conhecer muitos lugares." "Sim, viajo bastante. Conheço um pouco de tudo." "E você, Luísa? Por que ficou em silêncio no café?" "Não era minha intenção ser indiscreto. Apenas tentei iniciar uma conversa." Luísa hesita, buscando uma resposta adequada. "O silêncio é a minha melhor companhia. Preciso tanto dele que acabo me acostumando com a falta de diálogos. Prefiro a mudez para organizar meus pensamentos
e recompor meus sentimentos. É um pouco confuso, eu sei. No fundo, não me relaciono muito bem com as pessoas. Gaspar sorri. Bom, temos algo em comum. Eu também tenho dificuldade em me relacionar com os outros. Uma pequena canoa de bordo, reforçado, repousa na areia fina da praia. Luísa se apoia na embarcação, colorida, enquanto Gaspar examina uma lâmpada de azeite que há dentro dela. Ele acende o pavio com isqueiro, iluminando a noite sem lua, e se aproxima mais. Gaspar, posso te perguntar algo? Não quero ser invasiva. Claro, pergunte. Você mencionou que está na cidade a trabalho. O que você faz? Sou regente de uma orquestra. Que bonito! Por isso estava observando os músicos na praça com tanto entusiasmo. E qual é o seu instrumento? Sou pianista. Então você deve estar aqui para uma apresentação, imagino? Não. Estou esperando a chegada de outros músicos. Em breve, partiremos em turnê. Já que você me faz uma pergunta, vou retribuir. E com uma pergunta mais direta. Você é casada ou tem um namorado? Não. E você? Não, já fui. E você o que faz? Luísa sorri e responde. Escrevo desde que me entendo por gente. Escreve? Sim. Contos, romances, poemas, tem alguns livros publicados. Adoro criar mundos imaginários, onde tudo é possível e a ficção se mistura com a realidade, como nos sonhos que lembramos. Escritora, que sensacional! Sim, também reviso artigos e ministro algumas aulas particulares para crianças. Ela fala sobre a vida na Bahia da Praia dos Prazeres, onde o ritmo é ditado pelo sol que a acorda. Aponta para um pinheiro de quase 20 metros na praça e menciona que a árvore tem a mesma idade que ela. Nasci em casa, Luísa continua. No dia em que nasci, algumas gralhas azuis pousaram na janela e me observaram em silêncio. Antes de partir, deixaram sementes no guarda-corpo. Minha mãe plantou essas sementes em um vaso, e a planta cresceu até se tornar uma pequena árvore espinhosa. Meu pai a replantou na praça, onde se transformou nessa araucária imponente. Os moradores antigos a chamam de Árvore da Luísa. Quando eu era criança, minha mãe costumava dizer: "Vamos passear e visitar o seu pinheiro?" Sempre que passo por ela, lembro dela e do meu pai e dessa história que ouvi tantas vezes. Sou despertada todos os dias pelo sol, pelo vento, pela chuva ou pelas gralhas azuis que ainda vêm à minha janela. Gaspar ouve com interesse, claramente impressionado. Luísa, isso é fascinante. Entendi agora como você se diverte. Você cria essas histórias incríveis, não é? Acredito que você deveria criar um livro infantil. Você acha? Não sei se tenho talento para isso. Essa cidade parece tão tranquila, exceto hoje, claro, que está bem movimentada. O que está acontecendo? É o feriado. Os turistas enchem as hospedarias e albergues, e os jovens que estudam na capital voltam para casa nos fins de semana. A conversa continua noite adentro. Falam sobre diversos assuntos. Emendam um assunto no outro e varam a madrugada. Descobrem que têm muito mais em comum do que imaginavam e seguem conversando por horas. Luísa está deslumbrada por Gaspar e ele por ela. Eles se aproximam cada vez mais. Luísa o cativa com sua juventude, ele a vê como precoce, com um vasto repertório para alguém tão jovem. Apesar da afinidade crescente, Gaspar parece esconder algo, e Luísa percebe uma aura de mistério ao seu redor. Confia em sua intuição, mesmo sem conseguir explicar o motivo. Embora a ciência não valorize enigmas e pressentimentos, ela sente que algo está sendo omitido. Gaspar tenta segurar a mão de Luísa, mas ela, tímida e desconfiada, se esquiva. Ela teme seus sentimentos e resiste em se apegar a alguém que logo irá partir. Permanece em silêncio, um pouco afastada, tentando disfarçar. Eles passam a madrugada na praia, acomodados na embarcação. A lamparina aos poucos perde sua função. Sua chama é suprimida por Gaspar, que, com os dedos umedecidos de saliva, toca o pavio incandescente.